Olá, queridos, tudo bem? Mais uma semana que a gente está aqui para trazer uma palavra, uma reflexão para o nosso coração, para que durante esse período que a gente tem passado, nós possamos ter uma palavra de base sobre as nossas vidas, um direcionamento, né, da palavra de Deus para nós. Essa série que a gente tem gravado já há 3 semanas, essa é a 4ª semana que nós temos gravado. Ela fala sobre paz em meio ao caos, né? Meu nome é Elisângela, eu sou uma das diaconisas e professora da ICP, e o meu prazer é enorme em estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e a gente refletir um pouquinho então sobre esse assunto. Sem demora, vamos lá para Mateus. O tema da minha palavra hoje para nós é Mateus 7, versículos 24 a 27, tá bom? Mateus 7, 24 a 27. Diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Para que a gente possa entender um pouquinho, né, desse contexto aqui, de onde é que foi dita estas palavras, quem disse essas palavras para nós, né? Nós estamos falando aqui do Sermão do Monte, né? Onde o próprio Jesus se assenta numa alta montanha e começa a trazer ensinamentos para os seus discípulos e para o povo que estava ali sentado também, ouvindo. E ele discorre sobre vários assuntos, né? Nesse Sermão do Monte, e quase no finalzinho ele traz essa reflexão para nós. Então eu queria que junto comigo você meditasse e refletisse sobre esse assunto, porque você vai entender ao final disso onde eu quero chegar. Nós estamos falando sobre um assunto que é paz em meio ao caos. Então eu quero que você junto comigo, que a gente possa refletir dentro dessa palavra. O versículo 24, ele começa dizendo, Jesus dizendo aqui assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras. Eu gosto muito de uma outra versão, que eu até trouxe ela aqui, que ela começa assim, dizendo, todo aquele. Tem uma outra versão que começa dizendo que todo aquele que ouve estas minhas palavras, né? Então, Jesus está dizendo que essa palavra, ela não é exclusiva para uma ou outra pessoa. Essa palavra é para todo aquele que ouve. Mas ele nos alerta também sobre outra coisa. Além de não fazer, né, distinção entre as pessoas, ele está dizendo que é para aquele que ouve as palavras. Então, o primeiro ponto aqui para nós é todo aquele. Então, Jesus está dizendo que não há distinção de pessoas, não há distinção de um grupo de pessoas ou de algum tipo de religião ou de algum tipo de partidarismo, né? Não há idade, não há estereótipo a ser seguido. Ele está dizendo que todo aquele que ouve. Então, esse é o primeiro ponto para nós. O segundo ponto para nós aqui nessa palavra é ouvir. Então, muitas vezes a gente não presta atenção nesses detalhes e eles fazem toda a diferença para nós no contexto do que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aquele que ouve. Queridos, há uma diferença enorme entre escutar algo e ouvir algo. A palavra de Deus, quando ela traz esse ensino para nós a respeito de ouvir, está além do escutar. Porque aquele que escuta, ele simplesmente está tendo a sua audição aguçada por alguma voz, por algo que ele está escutando, mas não quer dizer que aquilo está entrando no seu coração, entrando realmente na sua mente para pensar. Mas quando a palavra diz aquele que ouve, é algo além do escutar, é alguém que para, é alguém que reflete, é alguém que
presta atenção naquilo que está sendo dito. Então, quando a gente diz para alguém assim, presta atenção, ouve o que eu estou te dizendo. Então, Jesus está dizendo que todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então, ele está dizendo que as pessoas que ouvem as palavras dele, ele traz agora um comparativo. Então, a primeira coisa é para todo mundo, para todo aquele que ouve, ouvir ao invés de escutar. E a terceira coisa que Jesus começa dizendo aqui para nós, que ele vai falar para os dois tipos de pessoas e a gente vai entender, é praticar. Então Jesus está dizendo que é para todo mundo que ouve e pratica. Por quê? Aí ele faz a primeira comparação aqui para nós no texto. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora ele começa a traçar um cenário, né, de uma construção de uma casa, de um alicerce de uma casa que está sendo construído, e ele coloca esse parâmetro, que aquele que ouve essas palavras e as pratica é comparado a um construtor, a uma pessoa que se preocupa em construir a sua casa, em construir a sua vida, porque casa aqui está também dentro de um contexto de eu sou essa casa que está sendo construída, a minha vida é essa casa que está sendo construída diariamente, e eu decido de que forma eu quero construir essa casa. Eu decido de que maneira e onde eu quero construir essa casa. E aí ele coloca qual é o principal parâmetro para essa construção, para que a gente entenda essa questão do assunto de paz em meio ao caos. Ele está pedindo para que esse homem prudente construa essa casa sobre a rocha. Jesus é a rocha aonde a nossa casa deve estar construída. Essa casa precisa estar muito bem fundamentada, e se nós não usarmos o fundamento correto nesse alicerce, Jesus então mostra o que é que vai acontecer com a casa, tanto daquele que constrói sobre a rocha, como aquele que constrói sobre a areia, que não coloca esse fundamento sobre a rocha. Então ele vai dizer assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Vai acontecer essas coisas sobre essa casa. Vai cair a chuva, vai transbordar os rios e vai soprar os ventos. Mas, Elisângela, vai acontecer isso somente na casa do prudente? Daquele que construiu sobre a rocha? Não. Jesus continua dizendo justamente o alerta que a gente quer dizer aqui nessa pequena mensagem. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque também vai vir cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, e a casa é aí que faz a diferença, porque a casa daquele que ouve e pratica essas palavras de ensino que Jesus está dizendo, que preferiu colocar a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, essa casa está alicerçada, está firme sobre essa rocha. Mas aquele que constrói a sua casa, a sua vida, sobre coisas muito vulneráveis, que aqui o exemplo é areia, é algo que não tem fundamento, vai vir o vento, a chuva, e a casa vai ser simplesmente destruída. A palavra fala que a ruína vai ser muito grande dessa casa que está construída sobre a areia. Mas aquela que foi construída sobre a rocha, ela vai permanecer. E aí está a diferença, queridos. A diferença na minha e na sua vida está aonde nós temos construído a nossa casa. Porque Jesus está sendo muito claro que ele não vai fazer distinção de grupos de pessoas ou de pessoas para onde a chuva, para onde o caos vai vir. Quando a gente fala de caos, quando eu cito essa palavra para vocês sobre a chuva, sobre os ventos, nós estamos falando da natureza que não está sob nosso controle. Uma chuva, uma grande tempestade, vendavais, ventos muito fortes, eles estão fora do nosso controle humano.
E eu posso te fazer refletir nessa pequena palavra que muitas das coisas que vêm sobre a nossa vida, elas estão justamente fora do nosso controle. E Jesus está dizendo que vai vir sobre todos. Não é sobre o mais bonito, não é sobre aquele que tem mais dinheiro ou menos dinheiro, ou aquele que é de um grupo X, Y ou Z. Não. Jesus está dizendo que essa chuva, essa tempestade, essas dificuldades, o caos virá sobre todos. O que ele está pedindo para que nós estejamos alertas nessa palavra é: onde é que você está construindo a sua casa? Qual é o alicerce que você tem colocado? Por quê? Esse alicerce é que vai fazer a diferença no momento de caos. E nós podemos ver isso nitidamente, queridos, nesses dias em que nós estamos vivendo, de um pequeno caos. Porque eu posso te afirmar que esse momento em que nós estamos vivendo ainda é somente o princípio de algumas coisas que vão vir. E Jesus está trazendo uma alerta muito grande para esses dias, inclusive, em que a nossa vida precisa estar alicerçada na palavra, alicerçada em Jesus, porque esse fundamento vai trazer segurança, vai trazer firmeza, vai trazer paz. Porque o construtor dessa casa, que se preocupou com o alicerce, no momento dessa chuva, no momento desse vendaval, no momento desse caos, você acha que ele estava preocupado com a casa, se ela seria destruída ou não? Com certeza não. Aquele que se preocupa em construir uma boa casa, com um bom alicerce, com os fundamentos corretos, que gasta tempo com o fundamento, com certeza, no momento de tempestade, no momento de caos, no momento de tribulação, ele tem paz. Por quê? Porque ele sabe onde é que ele construiu essa casa. Porém, o contrário também é verdadeiro. Aquele que não se preocupa em fundamentar a sua casa, aquele que não se preocupa em colocar o alicerce correto na fundação da sua casa, ao primeiro vento que sopra com mais veemência, com mais força, ele automaticamente já se desespera, porque ele diz: eu não esperava um vento tão forte, eu não esperava uma chuva tão forte, eu não esperava esse caos todo sobre a minha casa. E aí automaticamente a ruína é grande, porque nós não estamos preparados para esse caos que vai vir sobre as nossas vidas. E eu quero te alertar mais uma vez. Esses últimos dias, esses últimos tempos, eles não estão, eles não vão ser para alguns, ele vai ser para todos. A diferença, queridos, Jesus está deixando muito claro aqui para nós. A diferença é aonde é que você tem construído a sua casa. Porque essa construção, esse alicerce, vai fazer a diferença em meio ao caos. Tenha paz na sua vida, porque você vai ter confiança de que você construiu a sua casa no alicerce certo, no lugar certo. Essa é a palavra que eu deixo para a gente refletir nesses dias e que você possa, sim, parar e olhar para essa palavra e meditar e olhar para dentro de você e se perguntar: eu posso ter paz em meio ao caos? Eu vou ter paz em meio ao caos? Se tudo isso vier sobre a minha vida, eu estou consciente de que está muito bem alicerçada a minha casa? Se não está, dá tempo. Dá tempo de pôr esse fundamento na sua casa. Dá tempo de pôr o fundamento nessa sua construção. Porque esses ventos, os rios vão transbordar, a chuva vai vir forte e aquele que não estiver bem alicerçado, com certeza, a sua ruína vai ser grande, porque a palavra está dizendo isso, não sou eu, é a palavra. Mas o que eu quero te pedir, querido, é que você coloque esse alicerce na sua construção e tenha paz em meio ao caos. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra frutifique no teu coração. Amém?